pessoal, estamos de volta. Meu nome é Andressa, sou professora de língua portuguesa e vamos trabalhar com o módulo 2, unidade 2. Vamos falar um pouquinho de pronome. E aguardem aí que daqui a pouco a gente vai vir com aquele exemplo que vocês vão ficar de cabelo em pé. Quais são as funções dos pronomes, Andressa? Eles servem para acompanhar ou substituir o substantivo. E eu tenho uma variação de pronome, mas o que eu quero que vocês se atenham? Ao pronome relativo. O que é o pronome relativo? O pronome relativo, como os demais, exerce função coesiva, retomando termos já mencionados no texto. Ou seja, ele vai substituir o meu substantivo, de modo que eu não precise repetir esse substantivo de novo dentro da minha redação, por exemplo. Alguns desses pronomes só podem ser usados com referentes específicos. Ah, então não posso jogar aí pronome aleatoriamente, professora? Não, existem umas regrinhas. Um pronome relativo não apenas substitui termos de uma oração anterior, mas articula as duas orações, estabelecendo relação entre elas. Então, eu tenho um pronome relativo aí servindo para abrir as minhas orações subordinadas adjetivas, e eu tenho um pronome relativo aí servindo para substituir substantivos para que não haja repetições. Então, olhem só, não conhecemos bem aquele aluno. Aquele aluno saiu, tá? Andressa, não vejo nada demais aí. Olha só, nós temos uma repetição. Aquele aluno, aquele aluno. Eu não posso fazer isso de uma maneira que fique só uma frase que ela fique coesa da mesma forma e clara e entendível? Obviamente. Não conhecemos bem aquele aluno que saiu. Quem é que saiu? O que esse que representa aqui? Ele representa o meu aluno. Então, esse que está servindo para substituir e também para trazer coesão ao meu texto, para que não tenha tantas repetições. E aqui estão alguns dos meus pronomes relativos. Reparem bem que eu não posso usar esses pronomes de qualquer forma. Eu tenho o qual, a qual, para ser usada com coisas, pessoas e lugares. E a esses pronomes também, eu posso usar o pronome relativo que. Só que o onde eu uso para lugares, espaços físicos. Então, há uma confusão muito grande com onde e aonde. Quando eu transito, eu vou usar aonde, mas quando o espaço é físico, ele é parado, eu vou usar o onde. Já chegar ao teatro, onde será o evento? Cujo, cuja, cujos, cujas, lembrando, esse cujo aqui, ele não vem acompanhado, cuja, ele não vem acompanhado de artigo, ele já tem a sua função por si só, certo? Então, ele vai sempre acompanhar quem? Substantivos ou pronomes. E o pronome relativo quem? Ele sempre vai substituir pessoas. Aquele ator foi quem levou o prêmio. Reparem aqui que eu tenho alguns pronomes que são similares a até outros pronomes também. Quem é que vai ao shopping? Por exemplo, esse quem é pronome relativo, professora, mas ele não está substituindo quem é que vai ao shopping, não falou nada. Então, cuidado, quem também é um pronome interrogativo. Então, nós precisamos olhar o contexto do texto e estudá-lo para fazer uma proposição correta, certo? Então, esses são os meus pronomes relativos. Então, para que vai servir o meu pronome relativo? Para substituir um termo antecedente já falado no texto ou para fazer uma ligação, né? Aqui, olha, não esqueça, restabelecer relações entre duas orações, deixando uma forma clara e coesa nas suas articulações. Observem, Hans Donner é um designer gráfico alemão. Hans Donner mudou-se para o Brasil em 1975. Eu dou essas duas frases para vocês e quero que vocês transformem somente uma. Quem eu preciso tirar aqui para não ter repetições? Quem é que está repetindo? O sujeito. Então, eu tiro o sujeito Hans Donner e coloco o meu pronome relativo. Hans Donner é um designer gráfico alemão, o qual ou que se mudou para o Brasil em 1975.
Por que eu uso o qual, Andressa? Porque o qual eu posso usar para substantivo. O que também. Então, eu posso fazer o uso de qualquer um dos dois. A única coisa que eu não posso esquecer é o meu artigo, que acompanha esse meu pronome relativo. E eles têm que estar de acordo com o meu sujeito. Então, aqui, a qual, às vezes, o aluno esquece de colocar e coloca qual se mudou para o Brasil, a qual se mudou para o Brasil. Então, não posso escrever a qual. Por quê? Porque o meu sujeito, quem é o meu referente, é um substantivo masculino. Então, prestem atenção somente nisso na hora de selecionar os pronomes relativos para escrever. A ordem interna dos enunciados. Então, esse daqui é o exemplo que eu trago lá da unidade 1 e vocês vão ver como é estranho na hora que vocês descobrirem o jeito que nós cantamos o nosso hino nacional. Quem fez o nosso hino nacional foi o Olavo Bilac. Ele é o cara que faz parte da tríade parnasianista, época que nós vivemos, estávamos ali no final do século XIX. E eram poetas que estavam preocupados demais com a estética da coisa. Eles não estavam enganjados socialmente, politicamente, não. A preocupação deles era escrever difícil para uma elite. E aí ele faz o nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Professor, é um dos hinos mais lindos que tem. Eu concordo com vocês, mas um dos mais difíceis também de ser analisado. Aqui, como é de costume, nós cantamos tudo bonitinho, mas nunca paramos para fazer uma análise sintática. Ah, não, professora, isso é demais. Mas isso vai fazer parte da gente agora e vocês vão lembrar de mim toda vez que cantarem o hino. Olhem só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Peraí, professora, surgiu uma prova, e essa prova foi até de concurso. Perguntou-se, quem é o sujeito da oração? Ah, tá claro, a Andressa falou lá da língua portuguesa 1 o seguinte, ó. Quem é que ouviram? Eles. Eu faço a pergunta ao verbo e consigo achar o meu sujeito. Tá sussa. Ouviram é quem? Eles, sujeito indeterminado, certo? Errado. Olha aqui, ele praticou uma ação. Ouviram. Ah, professor, então tá certo. Do Ipiranga ouviram as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Não. Um povo heróico brado retumbante ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olhem só. Essa é uma ação praticada, certo? E ela está no plural. O meu sujeito, ele tem que estar no plural. Quem é que está praticando a ação aqui de ouviram? As margens plácidas do Ipiranga. Elas que ouviram um brado, um brado retumbante de um povo heróico. Olha só, quem praticou a ação? Esse é o meu sujeito. E está inverso. Nós damos o nome disso de hipérbato. Hipérbato é quando eu faço a inversão da minha ordem. Qual que é a minha ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Quando eu faço essa mudança, ocorre um hipérbato. E esse daqui é o meu complemento. Então, como é que fica? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? Então, isso daqui é uma pergunta de um verbo transitivo indireto. De um verbo transitivo direto. O brado retumbante de um povo heróico. Ouviram o quê? Um brado retumbante. De quem? De um povo heróico. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto, com um complemento verbal, o objeto direto, o brado retumbante, e o objeto indireto de um povo heróico. Ele tirou totalmente, ele inverteu totalmente o hipérbato dele. Trocou o meu sujeito, colocou o meu sujeito depois do meu verbo e trocou os meus complementos. Ele tirou o complemento que era para ser primeiro um objeto direto e ele jogou o objeto direto para o segundo. Qual que é a ordem certinha dos fatores? Sujeito, verbo, complemento. O meu complemento, objeto direto, objeto indireto. Porque eu não tenho V, T, I, D. Eu tenho V, T, D, I. Verbo transitivo direto e indireto. E não verbo transitivo indireto e direto. Então, a ordem é essa. Mas ele trocou. Pode, professora? Pode.
É uma licença poética e dificílima. Dificílima. Então, na hora que vocês pensam na estrutura sintática do nosso hino, ele tem isso, é só o nosso primeiro refrão. Imagine os demais. Então, aqui está uma curiosidade e é questão de prova, de vestibular e de concurso. Sempre, que tipo de sujeito eu tenho aqui? E é um peguinha, porque as pessoas vão lá e marcam sujeito indeterminado. Terceira pessoa do singular, do plural. Erra-se. Pensem bem e memorizem. Então, não esqueça. Selecionar as palavras que vai empregar no texto, se mais ou menos populares, mais ou menos comum ao cotidiano das pessoas, mais ou menos técnicas, por exemplo. Então, a gente sempre tem que selecionar as palavras de acordo com o texto que nós estamos escrevendo. Se for apresentar exemplos ou argumentos, selecionar os mais adequados às possibilidades de compreensão do leitor. Lembrem sempre do meu leitor. Se eu for escrever uma dissertação argumentativa, eu tenho que partir do princípio que o meu leitor não entende nada, ele não sabe de nada, porque senão o meu texto não fica claro. Decidir o modo como as frases vão ser encadeadas no texto. Gente, se eu tenho um leitor, eu vou escrever para um leitor que ele tem dificuldade em ler, para que eu vou fazer uso do hipérbito? Para que eu vou tirar as ordens a ordem direta da minha oração? Para que então eu preciso pensar carinhosamente? Eu só posso fazer isso se eu tiver o domínio e se eu quero conquistar o meu leitor. Resolver se cada um dos trechos do texto vai se organizando em um ou mais período. Escolher a ordem na qual vai organizar as frases dos diferentes textos. Optar pelo uso ou não de orações intercaladas em determinado momento. O que são as orações intercaladas? São as orações subordinadas. Eu vou fazer o uso da oração subordinada ou para eu ter uma oração subordinada, eu tenho que ter um período composto. Ou eu faço uso de um período simples mesmo, somente com um verbo. Bom, pessoal, nós terminamos aqui o nosso módulo 2, a nossa unidade 2. Mais uma vez eu deixo essa frase para vocês e espero que vocês façam uso e pensem sempre com carinho no nosso hino nacional. Até breve!